Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Vamos trocar ideias aí, né? Obviamente, ontem o Fluminense se classificou, o Palmeiras foi eliminado. Não falo sobre Campeonato Mundial, até porque eu não assisto, né? Mas deveriam, de repente, né? Devagar, com calma, esses caras que massacram o Renato Gaúcho, né? Chamando ele de motivador, dá uma analisada melhor, faz aí uma meia-culpa, né? Porque eu lembro que em 2023 o Diniz era gênio, né? Era bestial. E em 2024 já era besta, né? Inclusive esse era um trocadilho de um grande jornalista, não vou lembrar quem, né? Venceu é bestial, perdeu é besta, né? Não vou lembrar o jornalista emérito que criou essa frase, ou repetir essa frase, né? É da lavra dele. Bom, então o Renato Gaúcho jamais vai ser valorizado. O tipo malandro, o tipo bom vivant, o tipo do cara que causa um pouco de inveja nos outros, né? Fanfarrão, não sei o quê. Esses aí, esse tipo de gente, tipo de treinador, Renato Gaúcho, não vai ser aclamado pelo pessoal, né? Ele causa um pouco de, sei lá, uma inveja e tal. Não admitem o cara ser malandro da praia, mas entender bastante de tática, como o Renato Gaúcho entende, como o Diniz entende, né? Eu tenho amigos tricolores que até hoje querem ver o Diniz pelas costas, né? E flamenguistas, na época do Renato Gaúcho, quando ele esteve lá, querem ver o Renato Gaúcho pelas costas. Não é assim. As coisas não são assim, né? Então, parabéns ao Renato Gaúcho, né? Sempre gostei dele. Teve no Vasco, salvo engano, teve um descenso com a gente, mas acho até que na época quem colocou ele lá foi o Eurico, né? Não importa. Eu gosto do trabalho do Renato Gaúcho. Um cara que sabe das táticas, mas não fica aí, né? Com discursos para vangloriar-se, né? Bom, dito isso, o Vasco fez bem aí, né? Soltou uma nota por ocasião do Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, né? Não podemos esquecer que o Vasco, a sua bandeira é essa. Lá atrás, na resposta histórica, né? Que não vem ao caso repetir, só uma síntese, né? O sumo, o Vasco foi convidado pelos times a tirar seus jogadores negros, operários, analfabetos, pardos, né? E aí não quis, saiu do campeonato, manteve-se rígido a sua não discriminação, e no ano seguinte foi convidado e até foi campeão. Essa é a nossa essência, de lutar contra o racismo, né? Alguns preconceitos o Vasco abarcou ao longo dos anos, mas a história do Vasco é contra a discriminação racial, né? Até porque do Rio de Janeiro aí é o único clube que está fincado numa comunidade e tem pouco tempo aí, se eu não me engano, 2023, né? Sentenças e pareceres jurídicos diziam, olha, lá é um lugar de gente bêbada, São Januário é hostil, é perigoso, é comunidade, como se o Vasco não pudesse jogar em São Januário, porque seria um lugar hostil, um lugar de gente pobre e tal, né? Nunca esqueçam disso, quando pensarem aí em modernizações ou cobranças de ingressos vultosos, nunca esqueçam da raiz do Vasco. Separa aí um tanto para o pessoal vascaíno raiz, né? Continuar frequentando os jogos do Vasco. É porque nada contra as outras torcidas, mas eu tenho certeza que torcida alguma continuaria levando o Vasco nas costas durante 25 anos com apenas 3 carioquinhas e uma Copa do Brasil. Em 25 anos foram capazes, o presidente que lá esteve foi capaz de
não acrescentar coisa alguma, né? Eurico em 23, um carioca, salvo engano. 11, o Roberto Dinamite. 15, 16, Eurico também, né? Mas só isso em 25 anos. Então, tenho certeza que outra torcida qualquer já teria entregado os pontos, teria parado de crescer. A torcida do Vasco, ela não diminui e ainda cresce. E saiu um estudo aí, tem uma semana, que o Vasco é o 6º clube de procura, de pesquisa nas redes sociais. As redes sociais é um reflexo de quem usa a rede social para que time torce, né? Salvo engano, Flamengo, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras. O Vasco está em 6º. Ultrapassando o Botafogo, atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, passando o Fluminense, que tinha ganhado uma Liberta em 2023, né? O Vasco segue aí, né? Os anônimos vascaínos apaixonados, né? Bom, o blog do Garone e depois o canal do Garone, de vez em quando eu assistia a ele, né? Mas depois, claro, para ganhar dinheiro, começou a fazer especulação também. E eu parei. Eu tenho o direito de não assistir quem faça especulação ou solte um vídeo dizendo como joga o Igor Coronado caso venha a ser contratado pelo Vasco. Não vou ver isso, né? E tal. Não gosto também de quem apoia jogo. E aí, parece que saiu na Net Vasco. Eu acho que eu vi na Net Vasco isso, né? E a Net Vasco é nada, é só um lugar que carreia as publicações, notícias e tal, informações, coloca informações lá erradas, né? Bota Amodeus da vida, Mários Coelhos, né? Na torcida vascaína, como se fossem fontes, né? Vasco Connection. Inclusive, soltei um vídeo sobre isso. O que os caras fazem para a Net Vasco para aparecer lá como fonte de notícia, né? E aí, saiu essa notícia do Garone no Net Vasco, salvo engano, Net Vasco, dizendo o Vasco gastou 120 milhões, né? Desde 2023, contratando pontas, estrangeiros, né? Acho que pontas estrangeiros. Valeria a pena isso, blá, blá, blá. Primeiro, uma coisa, né? Você já sabe o resto. O Vasco, de 2023 para cá, só fez merda nas contratações, né? E o último aí que tá fazendo é o Pedrinho, porra. Contratou Jean David e Maxime para pontas, e eles não são pontas. Trouxe o Max Rodrigues, que era um corredor que não jogava pro time, né? Também era um peladeiro. Trouxe agora o Garré para jogar de ponta, não é ponta. O Nuno também não é ponta que ataca a profundidade, é um meio atacante que pode fazer às vezes de um ponta, mas num jogo mais apoiado. O jogo dele está crescendo com o Diniz, também está crescendo o jogo do Coutinho também, que é um jogo mais apoiado, sem aquela transição rápida, ou tentativa de transição rápida, né? E o próprio Lloyd, outro peladeiro. Então não é ponta estrangeiro, é incompetência, né? Não é ponta estrangeiro, não é ponta nacional, é incompetência em trazer jogadores que não fazem esta função e dizem que faz. Em 2023, o Vasco também cometeu um erro crasso. Qual foi o erro crasso que o Vasco cometeu? Ele trouxe o... Ih, rapaz, agora me deu um branco. Ele trouxe o Medel, né, para jogar de volante, sendo que o Medel já jogava de zagueiro há muito tempo. E o Ramon Dias até colocou ele para jogar em São Januário. Perdemos, salvo engano, com 2 gols de diferença, né? Com um buraco no meio de campo, que o Medel não era mais volante há bastante tempo. Você desaprende a jogar, né? Não vem com essa história, o jogador faz mais de uma função e tal. Não tem como, né? O Medel nunca foi aquele primor de técnica, né? Era mais aquele cara, jogava duro, bom posicionamento como volante, e depois, quando envelheceu, como um zagueiro, né? Outro erro aí.
Então o Vasco traz pontas, Emerson Rodrigues, Jean David, que não são pontas, Garré, né? O próprio Nuno não é aquele ponta que ataca a profundidade, é mais um meio atacante. E traz atacantes que não fazem gols e não jogam pro time, né? São aqueles corredores. O Lloyd e o Emerson Rodrigues, queria até estar errado com o Lloyd, mas é a mesma coisa, não vai mudar muita coisa não, né? Para fechar aqui, duas coisinhas, ou uma só. O Vasco soltou uma nota aí com relação ao adiamento, perdão, o cancelamento da partida amistosa que ia ter, né? Eu soltei um vídeo ontem, tipo 4 da tarde, né? E aí 4h05, 4h04, a Net Vasco soltou lá, partida cancelada e tal, né? Aí eu falei, não vou soltar vídeo me desdizendo não, porque até então ia ter o jogo e depois os caras cancelam, né? 4, 5 minutos de diferença do meu vídeo para o cancelamento. Alguns inscritos aqui, né, me comunicando, tá? Não vai ter mais partida não e tal, não sei o quê. Mas o importante é que o Vasco tome providências nesse sentido, né? Algum prejuízo que ele tenha tido da sua marca, envolvido no jogo que foi cancelado, né? Essa bagunça que né? Uma empresa que vai fazer um jogo com 2 times, só dá o valor do Vasco, não dá o valor da outra equipe, deixa para pagar no último instante, voo cancelado. Porra, isso é feio demais, cara. Feio demais, né? O Vasco se meter numa história, lá em Natal, se não me engano, né? Os potiguares, tal. E aí todo mundo se prepara para ver um amistoso. Cadê o amistoso? Não tem, porque a empresa que pegou para fazer o jogo entre o Vasco e o Montevidéu, né? Não é idônea, porque isso não é empresa idônea, né? Fazer o que ela fez, né? E tudo em cima da hora, mambembe, né? E tal, olha, o jogo é sábado, vou pagar o avião no sábado, não sei o que e tal. E essa mesma equipe aí, eu li também sobre isso, que ela já jogou com o Vasco em São Januário, outras 2 vezes, né? Ou uma vez só, teria tido um jogo cancelado e tal. Então, temos que ter mais zelo com a marca Vasco. A marca Vasco precisa de mais zelo, né? Mais comprometimento com ela, né? Não trocar o Vasco, a sua massa de torcedores, né? 25 milhões. Teve um dia que o rapaz chegou aqui e me ofendeu, né? E tal, teve a resposta que merecia, né? Na cara, porque se chegou aqui, me contrariou com educação, não tem problema. Aqui, vou defender o direito do cara a me criticar o que ele quiser, mas não de forma ofensiva, de forma degradante e tal, né? Não existe isso, né? Então, o Vasco aí precisa cuidar da sua marca, cuidar dos seus 25 milhões de torcedores. Eu já viajei o Brasil inteiro a trabalho, eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é isso. Então, o Vasco merece mais respeito, né? Mais respeito de quem está aí, né? Porque o torcedor respeita o Vasco, vem respeitando, vem levando há 25 anos esse grande amor aí do torcedor vascaíno. Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.